Bem, bom dia a todos. É com grande prazer e honra que o CDA e a Faculdade de Direito recebem a professora doutora Jane Tutiquian, uma grande líder, uma verdadeira madrinha do Centro de Estudos Europeus e Alemães, uma das nossas pesquisadoras mais renomadas, ex-vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nesta condição, deu todo o apoio para as negociações e tratativas que puderam trazer o Centro de Estudos Europeus e Alemães, nessa grande concorrência, né, primeiro latino-americana e depois brasileira, para o consórcio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Católica. E nesse Studium Generalis, que é vamos dizer, um projeto de extensão continuado da nossa Faculdade de Direito, que visa justamente, copiando um pouco as belas lições da Universidade de Heidelberg, né, trazer para os alunos do direito, da graduação, não experts, grandes pesquisadores que vão falar sobre as suas pesquisas, seus artigos, né, seus temas, de forma um pouco mais popular, vamos dizer, um pouco mais pop science, né, para que a cultura geral e também essa visão de mundo, visão de universidade, né, se faça cada vez mais e que as ciências humanas, onde está o Centro de Estudos Europeus e Alemães, se valorize, porque o mundo e a nossa sociedade precisam cada vez mais dessa visão do homem, desse diálogo, dessa capacidade de ver a beleza, inclusive nas outras ciências e nos outros saberes, né? Então, estamos muito contentes e agradecemos muitíssimo, professora Jane, que tenha reservado o seu tempo para falar para os nossos alunos sobre um tema tão importante como os mitos fundadores, né, africanos, e especialmente das mulheres africanas. Então, aqui tudo é muito democrático, são os alunos que escolhem os temas e também os nossos mestrandos que apresentam os professores. Então, passo a palavra a Camila Mata da Rosa, nossa mestranda do CDA, para que faça a apresentação da professora. Por favor, Camila. Obrigada, professora. Bom dia a todas e todos. É realmente com um enorme prazer que apresento a palestrante de hoje, a professora doutora Jane Tutiquian, a quem já cumprimento e agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco. Professora que possui pós-doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como mestrado também em graduação, também pela URGS. É professora titular do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando com ênfase em literatura portuguesa e luso-africanas. Foi por 2 gestões diretora do Instituto de Letras e foi vice-reitora e pró-reitora de coordenação acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora destaca a sua produção literária, tendo recebido os prêmios mais importantes da literatura brasileira, incluindo o Prêmio Jabuti. Professora, obrigada mais uma vez. A palavra é sua. Obrigada. Eu quero, antes de mais nada, quero agradecer à professora Cláudia, diretora da Faculdade de Direito, diretora do CDA. Quero agradecer a todos os envolvidos com o Studium Generale e dizer da minha alegria imensa de participar desse projeto. E a minha alegria maior ainda de saber que foram vocês, os alunos, que escolheram esse tema, porque eu vou contar para vocês que eu trabalho há 30 anos com literatura e história. E é um tema que me apaixona sobremaneira. Então, vamos lá. Nosso tema é as mulheres, os textos fundadores, né, das mulheres. E eu vou colocar ênfase na poesia, porque fica mais, eu consigo mostrar para vocês com mais facilidade do que na prosa, o que fazem as mulheres africanas. Se a gente for olhar o grande panorama da literatura luso-africana, a gente vai ver que tem um número reduzidíssimo
de mulheres escritoras, um número reduzidíssimo de mulheres poetas. Evidentemente que são causas históricas e que são causas culturais, né? Onde a gente coloca a tradição e a própria religião. Mas são causas muito fortes e que exigem lutas também muito fortes. Então, nós vamos falar nas poetas fundadoras, que são a Alda Lara, angolana, a Alda Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, a Noêmia dos Santos, a Noêmia de Souza, de Moçambique. E a gente vai dar um pulo também para a nossa contemporaneidade, porque a gente tem as seguidoras delas. Ana Mafalda Leite, de Moçambique, Conceição Lima, de São Tomé, e Paula Tavares, de Angola. Mas eu dizia para vocês que a gente tem causas que são causas históricas e causas culturais. Quando os portugueses chegaram à África, eles não foram para o interior, eles ficaram exatamente no litoral e com a contribuição dos autóctones, eles recolhiam então os negros e vinham distribuí-los como escravos nas Américas. Então a gente só fala mesmo em colonização portuguesa ou em colonização na África a partir de 1885, quando tem as famosas conferências de Berlim. E quero dizer para vocês que as grandes potências, sobretudo a Inglaterra, estavam muito de olho nas colônias portuguesas. Uma das exigências para que Portugal continuasse com as suas colônias à época foi que ele entrasse, que ele interiorizasse. E isso aconteceu, e agora a gente fala, então, em colonialismo. Isso aconteceu, eles entraram, eles formaram postos administrativos, umas vilas muito, muito pequenas, e sempre próximas às sociedades tribais e próximas a minas de diamante, porque para explorar essas minas eles precisavam dos africanos. E com isso eles começam a eliminar a própria sociedade tribal. Por quê? Porque vem um chefe maior do que o Soba, que era o chefe da tribo. O chefe maior é o administrador que passa a mandar na tribo. O processo utilizado pelos portugueses é um processo tirânico, em todos os sentidos. Eles trabalham com a sobreposição cultural. O que é a sobreposição cultural? Eu tenho a cultura africana e eles colocam em cima, como forma de abafamento, a cultura portuguesa. Então, a partir de agora, vocês não têm história, vocês não têm religião, vocês não têm rito, vocês não têm mais nada. Tudo o que vocês são agora é português. Esse é o mote desse processo, né? Para que houvesse essa superposição cultural e para que eles pudessem mandar nos africanos, eles usaram justamente como instrumento de conversão ideológica a língua portuguesa, mas jamais a língua escrita, sempre na sua forma oral. Por quê? Se eles ensinassem os africanos a escreverem, certamente haveria uma consciência de libertação, né? E isso levaria a perigo à própria estrutura colonial. Outra forma de imposição foi a religião, e houve uma imposição muito grande, na medida, inclusive, que eles proíbem os ritos locais, e isso termina com a destruição das sociedades tribais. Eu quero dizer para vocês que tem um livro do Cássio Soromenho que mostra, um romance muito, muito bom, que mostra como é que funcionavam os postos administrativos. E se vocês quiserem conhecer de uma forma muito bonita a entrada do branco na África, tem um filme que se chama E a Luz se Fez. É um documentário ficcional, digamos assim. É
sensacional. A gente pode baixar na rede. Pois bem, então, nesse contexto, as mulheres trabalham na agricultura, sempre, e as mulheres trabalham na casa do administrador, das chefias maiores dos postos administrativos, e elas são escolhidas por eles, não por competência, mas porque elas são usadas, são estupradas, e é nesse momento que começam a nascer os mestiços. Então, a política portuguesa é uma política exploratória. O que Portugal quer? Quer as minas de diamante, Portugal quer a borracha. Isso faz com que Portugal fique economicamente extremamente forte. E aí, por essas coisas do destino, na década de 50 do século XX, o diamante e a borracha que estavam lá em cima, na Bolsa, tem uma queda vertiginosa. Portugal entra em recessão econômica, há uma grande leva de portugueses que vão para a África tentando enriquecer, e sobe vertiginosamente na Bolsa o café. Se vocês pegarem a faixa, olharem no mapa, a faixa Brasil, Angola, Moçambique, é uma terra, é a mesma faixa, é uma terra muito propícia à plantação de café. E as mulheres plantavam café. E com isso vão surgir as primeiras fortunas angolanas e as primeiras fortunas africanas. E eles tiveram uma sacada genial. Assim. Eu acho absolutamente genial para a época e para as condições deles. A primeira atitude deles foi: vamos mandar os nossos filhos estudarem na metrópole. E mandaram a gurizada para Portugal. Em Portugal, se formaram, então, a Casa dos Estudantes de Cabo Verde, a Casa dos Estudantes de Angola, a Casa dos Estudantes de Moçambique e tal. E o Salazar, que era um fascista, chegou à seguinte conclusão: vou juntar todos esses africanos numa casa só, Casa dos Estudantes do Império, eles vão formar uma elite africana, vão voltar para sua terra e vão ser eternamente gratos a Portugal. Bom, foi um tiro no pé. Né? Isso, evidentemente, não aconteceu. Começou a surgir um sentimento muito grande de africanidade. Eles começaram a discutir o que acontecia na sua terra e, pela primeira vez, o horizonte deles alargou. Eles estavam na Europa, eles começaram a perceber que havia muito mais, e esse muito mais era também um direito deles. Enquanto isso, em Angola, surge, porque a correspondência entre eles, em Angola surge um grande movimento, então são quase que simultâneos, que é o Vamos Descobrir Angola. E o Vamos Descobrir Angola foi uma ebulição cultural, criaram um jornal, criaram 2 editoras, Bailundo e Imbondeiro, criaram cinemateca, encontros de todas as ordens, surgiu a Liga das Nações Africanas, fizeram concursos de contos, e surgem os primeiros partidos políticos, que é o Movimento pela Libertação de Angola, a União Nacional pela Independência Total de Angola, e o mais radical era a União dos Povos de Angola. Muda tudo, né? Se a gente começar a pensar no que havia um pouco antes desta década, muda tudo. Bom, a partir daí, com tudo isso que acontece em Angola, começa a surgir um sentimento muito forte de angolanidade. E, enquanto isso, em Portugal, a Casa dos Estudantes do Império ela está funcionando a mil, e, ao contrário do que o Salazar queria, surgem jovens independentistas que, inclusive, eu vou deixar vocês agora um pouquinho e vou passar lá para a tela para poder mostrar para vocês alguns slides.
Vocês veem os slides? Sim. Estamos vendo, mas ainda isso, agora ficou maior. Agora ficou bom. Então, a Casa dos Estudantes do Império, ela está trabalhando muito, seminários, etc. Aqui é a Casa dos Estudantes, essa estrela tem na frente da casa, que é uma homenagem de Lisboa, e eles lançam um boletim. E esse boletim da SEI, ele é extremamente importante, porque pela primeira vez as mulheres passam a ter voz. As mulheres começam a publicar nesse boletim. Nós temos, ao todo, 17 mulheres, que são as mulheres que frequentam a Casa dos Estudantes do Império, e eu trouxe 3 para mostrar para vocês. Eu acho que elas representam muito bem essa geração. Então, essas mulheres são a Noêmia de Souza, a Alda Espírito Santo e a Alda Lara. Aí estão elas. Eu conheci a Alda Espírito Santo em Lisboa, gente, uma coisa tão louca. Eu entro no restaurante da Universidade de Lisboa e tem uma negra gorda, sem dente na boca, declamando com uma voz grave. Bom, não preciso dizer para vocês que todo o tempo que ela declamou, eu chorei. Pois bem, essas mulheres são mulheres lutadoras, são mulheres independentistas e são mulheres politicamente engajadas. O que elas têm em comum? Elas têm o sentimento de independência, elas têm um trabalho forte de denúncia da situação colonial, elas reafirmam os valores africanos, elas são adeptas da negritude, elas têm uma reação forte à indiferença e à injustiça social vivida pelas mulheres desde a infância, elas dão voz aos oprimidos, elas, enfim, elas são lutadoras, elas são politicamente engajadas. Eu começo com a Noêmia, só para dar uma ideia para vocês. Tá? A Noêmia de Souza era moçambicana, ela foi uma grande revolucionária, fazia poesia, mas não quis publicar nada. O seu livro foi publicado agora, em 2001, pelo marido dela, o livro se chama Sangue Negro. Então, ela publicou muito, ela fez muitas publicações esparsas. A gente até entende o que aconteceu com a Noêmia, porque ela foi muito perseguida pela PIDE, a Polícia Política de Portugal, ela foi presa em Moçambique, ela consegue fugir para Portugal, ela se une aos estudantes da SEI, da Casa dos Estudantes do Império, mas ela continua sendo perseguida, e isso faz com que ela vá para Paris e depois só volte com a independência em 75. Ela faz uma poesia profundamente africana, ao mesmo tempo em que aparece a exaltação da Mãe África, aparece o protesto e a denúncia. É uma poesia com um forte impacto social, é uma poesia acusatória, e, do ponto de vista da Noêmia, a revolução é o único meio de modificar as estruturas sociais de Moçambique. E ela trabalha com o desencanto, com a revolta, ela trabalha com o orgulho racial. Eu vou ler para vocês. Passe. A ti... Deixa eu tirar. Espera aí que saiu agora.
Vamos voltar lá. Fui tirar a mensagem e tirei tudo. Bom, então, ela diz assim: a ti que nos exiges um passe para podermos passear pelos caminhos hostis da nossa terra, diremos quem somos. Eternos esquecidos na hora do banquete, abandonam-nos sempre na rua úmida, reluzente de noite, e oferecem-nos apenas o espetáculo das janelas iluminadas, dos risos estridos e a amarga ironia das nossas canções, negras filtradas como aguardente de cana por lábios finos e cruéis. Nós somos os filhos adotivos e os ilegítimos que nossos corações tímidos, desejosos de comprar o céu ou a vida, vieram arrancar aos trilhos ladeados de mitaias, para depois nos lançarem despidos das peles e das azagaias. Despojados dos diamantes do solo e do marfim, despojados da nossa profunda consciência de homens, nos tantos metros quadrados dos bairros de zinco e caniço. Nós somos sombras para os vossos olhos, somos fantasmas, mas como estamos vivos, extraordinariamente vivos e despertos, com sonhos de melodia no fundo dos olhos abertos, o chamamento. Nós somos aqueles que só na revolta encontram refúgio e se deixam possuir ébrios pelo feitiço dos tambores nos batuques noturnos da vingança. Somos aqueles que modelam sua dor de braços torcidos no pau preto do norte, a dor deformadora que mais tarde despertará o desprezo e a incompreensão nas prateleiras dos museus da civilização. Somos os desposados, somos os despojados, aqueles a quem tudo foi roubado, pátria e dignidade, mãe e riquezas e crenças e liberdade. Até a voz da nossa raça, da revolta dos nossos corpos tatuados, nos foi roubada para a embriaguez de vossos sentidos anêmicos, arrastando-se nos bailes frios e iluminados a eletricidade. Despojados, ficamos nus e trêmulos, nus na abjeta escravidão dos séculos. Ora, se a gente desmembrar esse poema em unidades significativas, é para a gente mergulhar mesmo no poema, a primeira pergunta que se coloca é: quem somos? É essa pergunta que ela coloca. E eles são os esquecidos, os filhos adotivos ilegítimos, os despojados da riqueza da própria terra, os roubados da consciência dos homens, os que tiveram roubado a pátria, a dignidade, a mãe, a riqueza, crença e liberdade. Ora, se tudo isso foi roubado, se a gente pensar que foi roubado pátria, dignidade, mãe, riquezas, crenças e liberdade, não sobra nada. Logo, somos sombras e fantasmas. Onde? Na pátria roubada, que foi transformada numa terra hostil. Então, isso significa que a pátria deles, qualquer movimento deles, é proibido, precisa de um passe. Entretanto, ao contrário do que os portugueses pensavam, a africanidade, aqueles elementos fundamentais de ser um africano, isso eles não conseguem tirar. Somos os revoltados, aqueles que enebriam com tambores e batuques. Se a gente pegar a do Espírito Santo, essa é de São Tomé, que também é uma revolucionária, que foi extremamente engajada pelo seu povo, inclusive depois da independência, ela foi ministra da Educação e Cultura, da Informação e Cultura, ela foi presidente da União dos Escritores Santomenses. Ela fez os primeiros estudos em São Tomé, depois foi para Lisboa, e em Lisboa ela entrou em contato com todos aqueles que pensavam a Revolução e que fizeram a Revolução.
o Amílcar Cabral, que foi quem idealizou todo o movimento de independência, o Agostinho Neto, por exemplo, que foi o primeiro presidente de Angola. Todos eles, todos os grandes intelectuais fizeram parte da Casa dos Estudantes do Império. E não satisfeita com a Casa dos Estudantes do Império, ela criou na própria casa dela a CEA, que era um centro de encontro de estudos africanos. Evidentemente que também foi politicamente perseguida, com isso ela tem de abandonar a universidade e voltar para São Tomé, onde continua uma ativista. Existe uma grande semelhança temática com a Noêmia. Entretanto, ela tem alguma coisa que a Noêmia de Souza não tem. Ela tem esperança. A Noêmia jamais fala em esperança. Vejam um fragmento de um poema. Ela começa com a terra hostil, e a terra hostil é a mesma terra da Noêmia. É difícil, sim, percorrer esse longo caminho contemplando o cemitério dos mortos lançados ao mar, na demência de um louco do poder, caminhando impune para frente, sem temer a justiça dos homens. É difícil, sim, perdoar os carrascos, esquecer as terras de onde nos escorraçaram, as galeras transportando nossas avós para outros continentes, lançando no mar as cargas humanas se os navios negreiros têm laço em demasia. É difícil, sim. Esquecer esses anos de torturas e inundar o mundo de luz, de paz, de amor, na hora fatal do ajuste de contas, é difícil, sim. Mas um erro não justifica o outro. Assim, um erro não justifica outro erro igual. Eu coloquei em vermelho esse mas, porque a partir daqui muda o ritmo do poema e muda a posição da poeta. Mas o erro não justifica outro erro igual na construção de um mundo novo à sombra das nossas terras maravilhosas. Juramos não sofrer uma afronta igual, mas receber conscientes o amor, onde há fraternidade, espalhando assim o grito potente da nossa apregoada selvageria. Mas essa hora tarde os gritos do deserto espreitam por sobre as nossas cabeças encanecidas da longa espera, mas os nossos sonhos hão de abrir clareiras nos eternos luares dos nossos desertos assombrados. Então, vocês vejam que a Alda Espírito Santo, ela trabalha também com a terra hostil, mas a partir do mas, alguma coisa muda. E o que muda e que diferencia da Noêmia é justamente a esperança. A Alda guarda uma esperança que a Noêmia não tem. Mas a luta pela independência é também uma luta pela mulher. E a mulher aparece muito no texto das três escritoras. Luares de África, publicado em mensagem da SEI, a Alda Lara analisa a questão da mulher dizendo: sigo passo a passo a mulher de pele bronzeada, que é a minha história, das avós, dos meus avós e da geração futura. A mulher é a última, que é a última entre os negros, que já são últimos na concepção dos demais povos da categoria civilizada. A sua voz não se levanta, morre na distância. Ela nem voz tem, é escrava, é mulher negra, é vítima de todos. Então, na visão das escritoras, portanto, as mulheres são elementos de sustentação e transmissão da cultura. São elas que educam os filhos, elas que contam histórias, elas que cantam, elas que trabalham. Mas, por outro lado, elas são brutalmente marginalizadas, e elas já eram na própria sociedade tribal. Elas são, aliás, quero dizer para vocês, na própria sociedade tribal, mas também pela história branca, machista e patriarcal. Mostro para vocês um poema, então,
em que se começa a falar sobre a mulher. E esse poema é da Alda Espírito Santo. Mãe negra curvada ao jugo do Senhor, mãe negra arrastando os grilhões de um servilismo atávico na história dos homens, morrendo todos os dias para erguer os padrões da civilização milenares. Mãe negra emparedada de um patrão, seu senhor. Mãe negra sentada num banco tosco da tua cozinha de andala, onde não chegam as notícias do mundo. Mãe negra vendida, encurralada, sofismada nas velhas cidades coloniais. Desperta, mãe africana, e transforma em antenas teus ouvidos. Juntemo-nos todas, minha irmã, de uma ponta a outra da terra africana, e varramos em catapultas as injustiças das nossas terras. E façamos do nosso dia a aurora da liberdade da terra africana. Esse poema é um poema lindíssimo. Ele tem, do ponto de vista temático, ele tem o mesmo movimento que é um movimento de denúncia, e desse movimento de denúncia ela passa a um chamado pela revolta, e ela faz um chamado pela liberdade. Bom, depois delas, então, vieram três poetas que são hoje extremamente importantes. É bom que se diga que essa consciência das três poetas anteriores, das duas Aldas e da Noêmia, ela é muito restrita ainda a um círculo intelectual. Em 61, quando Portugal, com muito medo, começa a prender todos os escritores, todos os intelectuais, justamente por causa da evolução cultural, os integrantes do movimento pela libertação de Angola, o maior inimigo do governo, vão aos calabouços da PIDE e libertam os membros do seu partido. Isso gera a Primeira Guerra Colonial, ela começa em 61. A reação portuguesa é realmente muito forte. A gente está perto do meio-dia, mas eu quero dizer para vocês assim, mataram mulheres, mataram crianças, mataram civis, não apenas os soldados. Tem muitas fotos deles jogando futebol com a cabeça dos negros. Em 75, então, eles chegam à independência, todas as ex-colônias, mas o movimento começa em Angola. Em 75, o MPLA toma o poder, e aí começa um outro momento de guerra muito violento, e agora não é as colônias luso-africanas, as ex-colônias contra Portugal, mas uma guerra interna, porque não tinha quadros formados para governar, e eles repetiram aquilo que eles aprenderam, inclusive na metrópole. Então, é irmão lutando contra irmão. Isso vai de 75 a 2009. Mas é a partir de 80 que a mulher africana começa a ter um sentimento forte a incomodá-la, que é a submissão. E aí ela faz desse sentimento forte, ela faz o seu poema. Então, depois da independência, isso é muito interessante, o grande tema da exaltação do corpo, ele surge, mas ele surge sempre ligado à terra. Então, nesse sentido, a tradição literária permanece, a mãe terra, a mulher, e essa mulher ainda tem que ser libertada. E aí estão, então, Ana Paula Tavares, Conceição Lima e Ana Mafalda Leite. Conceição Lima, essa
do meio, ela é uma herdeira direta da Aldo Espírito Santo. E hoje representa o que há de melhor na literatura santomense do pós-independência. Ela nasceu em São Tomé, ela estudou em Portugal, depois ela estudou no King's College, em Londres, e aí ela volta para São Tomé como jornalista e como poeta. Ela tem um tema que é um tema obsessivo, que é a casa. E para os africanos, a casa não é aquilo que para nós é a casa. A casa é o próprio país. Então, a partir disso, ela conta toda a história do passado, ela reinventa poeticamente e criticamente. E o que é importante, esse reviver do passado, essa história que ela conta, é muito longe da história oficial, mas também é muito longe de qualquer história escrita por poetas, porque agora ela conta de uma ótica feminina. Então, vocês têm um poema pequeno aqui, onde aparece a ótica feminina e aonde aparece a eleição dela. Por dote, ela fala com a terra. Por dote, recebi-te a nascença e conheço em minha voz a tua fala. Então, é o momento em que a poeta ela se confunde com a sua casa, que é a sua pátria. No teu âmago, como a semente na fruta, o verso no poema, existo. Casa Marinha, são ilhas, né? São Tomé e Príncipe, fonte não eleita, ela não escolheu. Mas a ti pertenço e chamo-te minha, como a mãe que não escolhi e contudo amo. Então, a pátria é a mãe, a casa é o país. E ela faz um poema muito, 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 muito bonito. Depois a gente tem a Ana Mafalda, que tem uma história de uma identidade híbrida, porque ela nasceu em Portugal e assim que nasceu ela foi levada para Moçambique e fica até aos 18 anos em Moçambique, então ela tem toda a sua formação africana e aí aos 18 anos ela vai estudar em Portugal. Então ela transita entre a leitura da história retomando o lugar da infância e, ao mesmo tempo, que ela traz o seu lugar de maturidade, que é Portugal e que é a Europa. No último livro, que se chama Outras Fronteiras, essa identidade híbrida ela está muito clara. A África é aquilo que ela já viveu e o Ocidente é aquilo que ela vive. Então, a voz do passado se refaz do Índico, da infância, até Portugal. E, nesse sentido, claro, há toda uma apropriação de um mundo mítico circular com seus elementos que são eternos. Eu peguei esse poema para mostrar para vocês a questão do corpo, como agora aparece e que não aparecia antes, dos anos 80 para cá. Ana Mafalda, impregno-me em ti como um perfume, como quem veste a pele de odores ou a alma de cetins. Quero que me enlaces ou me enfaixes de muitos laços, abraços, fitas ou fios transparentes. Em celofane, brilhando uma prenda, uma menina te traz vestida de lumes incandescente. Te quer embrulhada em véus de seda e brocado. Encantada a serpente, a flauta, o mago, Senhor, toca, e quando me toca, o corpo eu abro. Caixinha de música dentro, com bailarina que dança. Um outro poema também Papoilas. Estou opiada de ti e percorres-me os nervos todos,
com papoilas borboletas vermelhas. O meu corpo entrança-se de sonhos e sente-se caminhando por dentro. Aspiro-te como se me faltasse o ar e os perfumes dançam. Qualquer coisa como uma droga bem forte, corpo e alma, rezam pequenas orações, gestos ritmados ao abraçar-te, como que abraça sonhos. Estranho. Copiada me preciso ou apenas vestida de papoilas, muito sol com luas por dentro, para poder mastigar estes sonhos reais como mandrágoras. Então, o corpo está aí inteiro. A grande poeta da contemporaneidade, ela é angolana, e ela se chama Ana Paula Tavares. Vou passar rapidinho, vou deixar aqui ela mesma falar. Surge para resolver interrogações, para resolver questões, perguntas, para apanhar pela escrita aquilo que eu não era capaz de explicar de outra maneira. O tema do livro são essa procura desses ecos antigos que eu não sabia como encontrar, como passar para a língua portuguesa um território que era do domínio da oralidade. E então eu procurei, através, com a metáfora dos frutos, procurei ir buscar imagens para o amor, o carinho, as crianças, a liberdade, o estar ao ar livre, os ciclos da vida, o nascimento, a vida, o casamento, a morte, a traição, todos esses temas que me pareciam que eram tratados nessas sociedades de pastores de formas diferentes daquelas que eu estava habituada ou que a literatura do Ocidente e do Oriente me tinha habituado. A noxa. Modesta filha do Planalto combina farinhenta os vários sabores do frio. Cheia de sono, mima as flores e esconde muito tímida o cerne encantado. A linguagem que eu conheço melhor é uma linguagem de mulher. Portanto, eu não posso trabalhar fora dessa linguagem, não posso trabalhar longe daquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço melhor são as mulheres. Esse contar sobre a vida de algumas mulheres é realmente a minha área de trabalho. Eu não vou fazer poesia de uma certa maneira, não é? Aquela poesia muito elogiosa do homem novo, da construção do socialismo, da revolução, e disso não era o meu caminho. E então eu resolvi escrever o que eu sabia escrever, não é? Na altura isso deu uma enorme discussão. Houve pessoas que não aceitaram bem e acharam que os meus problemas eram problemas de outra índole, problemas psicológicos, problemas Houve mesmo, para falar de uma forma grosseira, houve quem dissesse o problema dela é falta de homem, não é? E por isso diz aquelas coisas em poesia de forma tão dura e tão crua. Eu não achei nada disso, não achei que era uma forma nem dura nem crua, pelo contrário, achava que era uma maneira ternurenta e uma maneira delicada
de trabalhar assuntos que eram muito importantes. Tenho muita inveja daquelas pessoas que dizem: eu sou uma mulher do mundo, eu sou um homem do mundo, porque eu não sou. Eu sou uma mulher de um lugar só, e esse lugar é Angola, e mais concretamente a Huila, o Lubango, a infância, a forma como eu me fui tornando daquilo que sou a partir desse mesmo lugar. O amor, da forma como ele nos era descrito e apresentado, como um universal, também estava ferido de todos esses preconceitos que eram preconceitos da sociedade então. Como se não fosse possível àquelas sociedades de pastores, àquelas outras sociedades, viver o amor. Não, essas sociedades eram descritas de forma muito ritualizada, como se não conhecessem o amor. Não, eles cresciam e depois as mulheres estavam destinadas a ter muitos filhos, porque ter muitos filhos era sinónimo de riqueza, mão de obra, etc. E passavam, quer dizer, não havia, então, não havia enamoramento, não havia paixão, essas sociedades não tinham direito ao amor, e isso eu procurei. Em Ritos de Passagem é de forma muito clara, noutros poemas de forma talvez mais subtil, e também tem a ver com essa realidade desses mundos das margens, desses mundos das mulheres. Afinal, quem eram essas mulheres? Como é que elas se relacionavam com essas questões? Com as questões do amor? Apaixonavam-se? Não se apaixonavam? Tinham tido namoros, não é? Quantos segredos existiam escondidos nos armários dessas mulheres que aparentemente, pronto, tinham a sua vida traçada, casar na altura certa, ter os filhos na altura certa, morrer na altura certa. Portanto, era preciso ir procurar alguma coisa mais. Portanto, a temática do amor enquanto universal, enquanto tema filosófico, para mim era fundamental trabalhá-la com todas as leituras que eu tinha feito do universo, do mundo inteiro, e era necessário trazê-la para ali e confrontá-la com aquilo que eu via, ouvia, sentia e lia. Deixa eu tirar daqui. Do livro surge Pois bem, então, para fechar, cabe a primeira geração de poetas, aquelas 17 que fizeram parte da Casa dos Estudantes do Império, despertar a consciência nacional, o chamamento à luta através da poesia, né? E elas fazem isso revelando e denunciando o contexto de que são originárias, o sofrimento que marca os seus povos, sob a ótica feminina, num colonialismo tirano, racista e patriarcal. E cabe à geração de 80, sobretudo a partir da Paula Tavares, recontar as histórias nacionais, destacando essa relação de subalternidade imposta às mulheres e expondo metaforicamente os signos de exclusão. Ambas as gerações buscam transformar o mundo africano através de seus textos, através da sua poesia. Volto agora para vocês. Pois bem, então era essa a aula. E eu quero agradecer da mesma forma
utilizando uma palavra da Paula Tavares que é muito linda. Vejam se não é muito linda. Essa coisa ternurenta. Pois eu quero agradecer a cada um de vocês a forma ternurenta que os fez vir até aqui assistir essa aula. Muito, muito obrigada. Somos nós que agradecemos essa magnífica aula e também conferência que nos mostra a beleza dos outros, né? A beleza de todos nós no mundo e o que nos une de forma tão bonita, África e América, né? Ou as Américas. Realmente, professora Jane Tutekian, foi belíssima essa sua palestra, essa sua viagem aos mundos, né? Que realmente nos unem de forma impressionante. Então, muito, muito obrigado. E obrigado também por nos mostrar, além dos belíssimos poemas, também esses vídeos, né, que nos mostram uma realidade realmente impressionante e belíssima. Muito obrigado mesmo. Eu vou começar com uma observação, não é uma pergunta, e depois os estudantes querem fazer algumas perguntas ou reflexões, né? Quando começou contando também a história do colonialismo, né, desses mais de sei lá quantos anos, não é, em que ficaram só os portugueses só vamos dizer, naquela parte exterior, né, virados sempre para o outro lado e nunca para dentro, né? E me impressionou muito o tempo passando, né, porque conhecem a África há bastante tempo, né? E nada de doação para aquela sociedade, né? Era só retirar coisas, muito parecido com o Brasil, né? Mas talvez até com algumas, vamos dizer, pioras, né? Com o tempo. Mas me veio à mente uma outra temática que nos une, que é a proibição das universidades, a proibição das escolas superiores, não é? Que realmente também aconteceu no Brasil. Eu confesso que não sabia isso, né? Eu sabia que um bisavô meu tinha estudado na Europa, mas eu achava que era porque eu também estudei na Europa, é uma coisa assim chique, sim, né? sim. Mas na verdade é porque não tinha universidade no Brasil, né? Só com a independência que vão se formar as faculdades de direito e depois as universidades, né? A nossa universidade também muito recente enquanto fenômeno assim de universidade mesmo, né? E a minha pergunta é essa, né? Se essa reprodução da sociedade matriarcal, né? Desculpa, patriarcal, exploratória, assim, não tem a ver com isso, com a falta de liberdade que significa, né? Vamos dizer, poder estudar, né? Hoje nós temos a maioria das nossas estudantes são mulheres na faculdade de Direito, né? Mas, por exemplo, só eu e a professora Ana Paula somos as primeiras diretoras mulheres, né? Então, se isso também não foi um fenômeno que se reproduz, de certa forma, no Brasil, né? Então, essa proibição portuguesa, né? Ao contrário dos espanhóis, que tem na vizinha, no Peru, por exemplo, tem uma universidade que tem 500 anos, né? São Marco, né? E nós aqui com essa dificuldade assim de estabelecer uma cultura realmente das universidades, né? De uma visão geral de mundo. Se pudesse refletir um pouquinho, não é bem uma pergunta, é apenas uma coisa que me chamou muito a atenção. Mas é muito interessante essa tua reflexão. Essa questão desse processo colonial que começa depois das conferências de Berlim é a primeira vez que eles vão para o interior, é a primeira vez que eles passam a conhecer uma comunidade tribal, né? Então vamos pensar que até 1885 tudo que eles faziam era atracar os navios negreiros nas diferentes ex-colônias, colocar os escravos dentro do navio. Então eles iam primeiro
até Moçambique, aí eles desciam, passavam pelo Cabo das Tormentas ou da Boa Esperança, conforme a perspectiva, iam a Angola, e aonde pegavam de novo escravos, subiam, iam a Guiné, onde pegavam os escravos, e em Cabo Verde, que é um arquipélago de 10 ilhas, fica não sei, chega a 1.000 quilômetros da Guiné. Cabo Verde era totalmente desabitado. Então, eles largavam lá os escravos doentes para morrer e largavam os mais revoltosos. Então, a grande maioria era da Guiné, porque eram os últimos que tinham sido embarcados. Não tinha ninguém quando os portugueses chegaram em Cabo Verde, só tinha algumas aves de rapina, o clima é horroroso, pior do que o Nordeste. E daí, enfim, surge o cabo-verdiano. E a escória portuguesa, aqueles que eles não queriam em Portugal, eles também mandavam para Cabo Verde. O que eu quero mostrar com isso é que, desde o início, não existe para Portugal nenhuma intenção de transformar o africano num igual. Não existe isso. Para vocês terem ideia, o português, o filho de português que nascia na África era chamado de português de segunda. Então, a discriminação era absoluta. Não ensinar a língua escrita, não deixar que houvesse colégio para alfabetizar, fazia parte da tática, digamos assim, desse colonialismo. Então, tudo é muito mais atrasado em relação à cultura e a uma visão de mundo, porque vai começar efetivamente lá na Casa dos Estudantes do Império, e eu não sei se vocês viram que todas essas poetas de que eu falei foram fazer faculdade em Portugal, porque não havia nas ex-colônias. A primeira que surge é justamente em Cabo Verde. E por que ela surge em Cabo Verde? Porque Portugal não tem o menor interesse por Cabo Verde. Não interessa, não dá para plantar, não dá para criar, não dá para ter rebanhos, logo não tem o que comercializar, é uma miséria muito grande, né? Antes da independência, então Portugal não se interessa. E aí a administração foi passando aos poucos para as mãos do próprio cabo-verdiano. Em 1936, Cláudia, surge um movimento em Cabo Verde lindíssimo, que se chama Claridade. Os cabo-verdianos propõem uma literatura que olhe para a sua própria realidade. É a primeira ruptura com aquilo que vinha da Europa, com aquilo que vinha de Portugal, que era de péssima qualidade. E aí surge, em 1936, tu vê, muito antes da independência, a literatura cabo-verdiana. Então, era impossível se pensar em universidade. Hoje tem grandes universidades. Tem universidade em Angola, uma universidade chama Mondlane, é uma universidade extremamente importante, a gente inclusive tem convênio com eles, a URGS, não sei se nessa altura tem, porque terminaram com a Relinter, né? Mas tinha um convênio muito importante com eles, convênio com Cabo Verde, e nós recebemos, a URGS recebe uma quantidade, antes da pandemia, sobretudo, e para todas as áreas, de estudantes que vêm fazer a sua graduação aqui ou completar aqui a sua graduação. Isso faz parte da vontade de ir adiante, da vontade de progredir. Não sei se eu respondi a tua pergunta, que é um entusiasmo, e aí eu vou por outros caminhos. Muito bonito. Inclusive, nós, na Faculdade de Direito, temos contato, já publicamos muitos artigos de colegas da Universidade de Mondlane.
É isso. Conheci vários excelente. em Haia, eles estavam fazendo curso em Haia, professores de Direito Nacional, e desde então nós publicamos eles nos publicam, é muito bonito. Muito bom, muito bonito. Através de Macau também nos encontramos em congressos, né? Foi muito bonito também o encontro. Agora, Macau, hoje a população de origem portuguesa, ela é muito pequena. A própria língua portuguesa é falada pela minoria da minoria da minoria. Mas tem também uma universidade muito boa e também todos eles têm um interesse muito grande pelo Brasil. E é muito curioso porque eles olham o Brasil como a ex-colônia que deu certo. É curioso, né? E depois a nossa cultura, quer dizer, esse imbricamento cultural que a gente tem, de lá para cá e daqui para lá, é grande. Muito bonito. Muito obrigada. Passo a palavra, então, à Camila, e a Camila pode organizar o debate, né, Camila? Já vemos vários professores, a professora Cristiane Catarina, seja muito bem-vinda, e vamos organizar o debate. Obrigada, professora. Nós temos já muitas felicitações, agradecimentos no chat, aos quais eu me junto, então, né, para agradecer a professora por essa belíssima palestra, que nos permite refletir sobre a importância de se proporcionar, sobretudo no contexto acadêmico, né, o contato com textos literários de autores de países africanos lusófonos, o que já destaca a escrita e a língua portuguesa como uma ferramenta social, não é, ligada à identidade, que nos une, certamente, e que também nos permite atuar na desconstrução de estereótipos e desse duradouro processo de superposição cultural que se deu com a colonização, como a senhora mencionou, não é? E enfatizar, então, a riqueza e a heterogeneidade do continente africano. Me chamou a atenção, entre os comentários feitos pelos colegas que estão nos assistindo, sobre, né, que pouco se conhece sobre os poetas africanos. Então, né, que a necessidade que se tem, aqui eu menciono o comentário do Guilherme Wojcik, que tomara que se exista um movimento forte para se colocar as escritoras negras na base da formação. E isso me fez pensar, né, logo da aprovação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, que talvez um grande desafio para alcançar a plena eficácia, o implemento prático, fosse o próprio desconhecimento, né, porque pouco se conhecia sobre a matéria para que ela fosse ensinada nas escolas com a profundidade e a robustez que a importância do tema demanda. Então, eu gostaria de saber, professora, ao seu ver, se esse obstáculo ele já estaria superado ou ainda persistem nos ambientes de ensino, né? E quais seriam as principais iniciativas para superá-lo? Bom, vou começar por um assunto que, assim, me é muito caro. Existe um hiato muito grande ainda entre a universidade e a escola, né? Os alunos, quando chegam na universidade, eles se deparam com uma outra realidade. Então, tem que haver uma interação maior entre a universidade e a escola. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que os escritores portugueses também são pouquíssimo conhecidos no Brasil. Não são só os africanos. Eu dou um exemplo. Hoje a gente pergunta, quem tu conhece de Portugal? São sempre os mesmos. Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, José Saramago, né? Isso que a gente tem na literatura portuguesa, literatura de ponta na Europa hoje. Então, nós efetivamente, do ponto de vista cultural, nós, embora todas as semelhanças que se tenha, nós não temos esse espaço. Então, nós não temos esse espaço. Muito pela própria universidade, e eu digo para vocês que literaturas africanas deveria ser um departamento, literaturas africanas deveria ser oferecido a todos os cursos universitários, né? Não apenas aqueles que fazem letras e que escolhem
estudar literaturas africanas. Em segundo lugar, eu te diria a questão do livro, a gente paga taxa de importação. E agora mesmo tem todo um movimento em relação a isso. A gente paga a taxa de importação, é muito caro o livro português e o livro africano. A maioria dos africanos publicam em Portugal, porque não tem, ou porque não tem editoras, ou porque não tem distribuição, e fundamentalmente porque não tem público leitor. Quando os portugueses saíram, por exemplo, de Angola, deixaram 99% de analfabetos. Então, isso vem sendo, evidentemente, trabalhado, mas português se fala nas grandes cidades, nas comunidades, se fala a língua deles, né? Em Angola, o quimbundo, em Moçambique, o ronga, em Cabo Verde e na Guiné, o crioulo. Isso é a fala normal da comunidade. E isso foi um grande problema, Camila, para a literatura. Porque, assim, em que língua eles iam escrever? Primeiro que a tradição é oral. Teriam que criar uma forma, um vocabulário para escrever em ronga, por exemplo. Né? Não tem, eu acho que só Cabo Verde tem dicionário hoje. Então, e quem leria se a grande maioria é analfabeta? Então, esse foi um grande impasse do início da literatura e depois da independência, e a decisão foi por violar, e eu digo isso porque eles assim dizem, eles transformaram a língua portuguesa num instrumento de guerra, porque eles colocam na literatura, eles colocam junto à língua portuguesa, eles colocam algumas palavras, né, da tradição oral deles. Bom, isso também traz uma dificuldade para o leitor brasileiro. Hoje já se coloca um glossário no final para que as pessoas possam ler. Mas eu já vou chegar na escola, tá? Para que as pessoas possam ler. Então, assim, o livro é caro, a gente tem a questão linguística, a gente tem o desconhecimento cultural maior. A música brasileira faz um sucesso imenso e as novelas brasileiras fazem um sucesso imenso, 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 imenso. Mas hoje a gente já tem uma editora que publica só livros africanos, né? Então, a editora é do Agualusa, e essa editora está aos poucos colocando os livros desses escritores no Brasil. Aí falta uma outra coisa, falta a mídia, né? Porque se a mídia ignora um livro, esse livro não nasce. Nem cumpre o seu destino de livro, porque o destino de um livro é chegar ao maior número de leitores possível, né? Então, o livro não consegue nem cumprir o seu destino de livro, por falta da mídia e por falta de distribuição e por uma característica muito nossa. O nosso livro só existe no dia em que ele é lançado. No dia que ele é lançado, ele tem mídia. E depois nunca mais, porque aí já passou, né? Como se o livro fosse apenas alguma coisa de passagem na vida das pessoas. Então, essa editora, eu acho que vem desempenhar um papel importante com relação à distribuição da literatura africana. A mídia não entendeu ainda, mas assim, quando eu falo na questão da mídia, só para vocês terem uma ideia. Gente, vocês lembram, não sei se vocês já eram nascidos, mas há um tempo atrás, passou uma série chamada Os Maias, que é um livro que foi baseada num livro escrito pelo Eça de Queiroz, Os Maias. Passou na Rede Globo.
Então, imaginem assim, no século XX, um livro que foi escrito no século XIX se transformou em best-seller no Brasil. Esse é o poder da mídia, né? Então, assim, o que se poderia fazer em termos efetivamente culturais e artísticos seria muito. Então, a professora lá da escola, ela enfrenta todas essas dificuldades. Às vezes, a dificuldade ainda é maior quando os respectivos secretários não liberam para fazer curso, né? E realmente não liberam muito. Mas a única possibilidade da gente ter realmente a gente trabalhar com as africanas com qualidade e de forma a despertar o gosto do aluno, porque as pessoas dizem que o adolescente não lê, né? O adolescente lê. Quem não lê é o adulto. Se a gente for olhar as estatísticas, criança e adolescente leem. Quem não lê, efetivamente, são os pais, né? Então, se a gente conseguir uma interação maior, até uma troca em que, eventualmente, a professora de literatura africana vá na escola falar com todos os professores que trabalham com isso, a gente pode melhorar, mas tem um caminho muito grande a ser percorrido nisso tudo. Desculpa, eu falo demais. É porque eu me emociono. Imagina, professora, muito obrigada. Nós temos mais uma pergunta do Rafael Ferreira Costa. Ele coloca, faço aqui a leitura. Professora Jane, muito obrigada pela aula magna. O tema da sobreposição cultural de colonização sobre o nativo e o processo de transformação e retomada da identidade africana consolidadas após os movimentos de independência manifestadas na literatura das expoentes luso-africanas se refletem alguns aspectos de semelhança da colonização portuguesa em relação ao Brasil, inclusive no aspecto cultural e em relação ao papel das mulheres brasileiras em ambas as populações separadas pelo Atlântico. Levando em conta o ponto de vista e vivência dos expoentes da literatura luso-africana mencionadas em sua aula magna, especialmente as características de luta, independência e engajamento político, por gentileza, a professora poderia comentar algumas características literárias inspiradoras para a manifestação literária feminina na sociedade brasileira, sendo o Brasil uma ex-colônia portuguesa? Sim. Primeiro, são duas culturas. Como é que é o nome? É o Guilherme? É o Guilherme, né? Rafael, assim, ó, o ponto de partida para essa discussão implica o entendimento de que são duas culturas diferentes, né? Eles são uma cultura mítica e nós temos aspectos míticos na nossa cultura, né? Mas eles são essencialmente míticos. Olha, a mulher brasileira, se a gente pegar os movimentos feministas, a gente vai ver que nós tivemos um avanço considerável. Eu estava lendo no outro dia, na América do Sul, é preciso mais 74 anos de lutas para a gente se igualar aos homens. Mas a gente tem um movimento de libertação considerável. Respingou no Brasil, por exemplo, o movimento de 50, da Simone de Beauvoir, né? E em 70 a gente tem um outro movimento, que é da Beth Friedan, e que foi um movimento muito forte, porque veio o anticoncepcional, que representa uma forma de libertação também. E as mulheres também no Brasil queimaram o sutiã, naquela época chamava corpinho. Queimaram o sutiã em praça pública, né? E agora, nos anos 2000, se continua com essa evoluindo, né? Basta dizer que a gente tem, a professora Cláudia lembrava, maioria de mulheres nas universidades. Mas aí, professora, tem também um problema. Apenas
14% das mulheres atinge o auge da carreira das que trabalham na universidade. Por quê? Elas têm alguma dificuldade para serem chefes de grupos de pesquisa, elas têm algumas dificuldades para conseguir bolsa no mesmo valor que conseguem os homens ainda hoje. E por mais estranho que pareça, isso está vinculado à questão da maternidade. A maternidade é vista como um problema que os homens não têm. E para a recuperação da maternidade do ritmo normal, por exemplo, na pesquisa, leva 4 anos. E aí se soma isso essa nova sociedade que a gente tem, em que as mulheres são chefes de família, né? O que também é uma dificuldade a mais. Mas nós andamos muito. Ora, vamos pensar agora na África, tá? A Paulina Gigliani, primeira romancista de Moçambique, e ela é maravilhosa. Leiam Niket, vocês vão ficar encantados. Ela luta contra a poligamia, e luta contra as injustiças contra as mulheres. Numa entrevista, há pouco tempo, ela diz assim, ó, na região dela, na comunidade dela, que se chama Gaza, as mulheres nascem para servir ao homem e para procriar. Esse é o papel das mulheres. As mulheres vão à cozinha, fazem a comida dos homens. Hoje, gente, falando hoje, vocês sabem como é que elas servem? De joelhos. Nas escolas, as meninas, quando são chamadas ao quadro negro, elas vão de joelho. Os meninos vão caminhando. Elas vão de joelho hoje. E elas levantam, escrevem, se ajoelham e voltam para suas classes. Os professores tentaram modificar isso e foi feito um plebiscito. E chegaram à conclusão de que não, tradição é tradição e tradição tem que ser respeitada. Então, isso é realmente muito forte. E existe um movimento que é um movimento que se chama mulherismo africana. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele se opõe totalmente ao feminismo e a qualquer conquista das mulheres, porque eles são totalmente voltados para a tradição e a tradição tem que permanecer de qualquer maneira. Então, essa luta pela libertação das mulheres, ela tem sido uma luta num nível muito mais intelectual, né? Porque aí a compreensão é maior. Tu não precisa perder a tradição, né? Na tradição africana tem coisas muito mais importantes do que andar de joelhos, né? E então, assim, ó, são duas sociedades diferentes. A gente avançou muito em relação à mulher. As universidades lá são mais novas, muito mais novas do que as nossas universidades. E as grandes cidades, elas dão alguma chance. Mas essas pessoas que vêm das comunidades, elas vivem em bairros de lata, que são casas feitas de lata mesmo. Então, eu te diria assim, ó, elas vivem naquilo que se chama museque, que são as favelas. A inserção delas na sociedade é complicadíssima, né? A economia é uma economia mais informal do que qualquer outra coisa, porque o que eles conseguem vender, eles vendem,
para poder comer. Então, em termos de avanço das mulheres, eles estão muito ainda no início. Mas eu quero te dizer, Rafael, que quando se tem um processo de libertação, de independência, como foi o das ex-colônias, se construiu tudo em 50, 60 e se destrói tudo de 60 a 2009, se destrói tudo. Tu passa na rua principal de Luanda, os prédios parecem queijo suíço, aqueles buracos, é tudo esburacado, né? Em Moçambique, tu caminha em Moçambique, tu fica impressionado com o número de mutilados, de crianças mutiladas, de adultos mutilados por causa das minas. Então, essas questões, que são questões muito mais nossas, ocidentais, elas são difíceis, elas são bem problemáticas de entrar na África. Então, a independência política é a primeira que vem. Bem, agora nós é que mandamos aqui, é o nosso país, nós vamos gerir, nós vamos fazer o país que nós queremos. Eles não foram preparados para isso. A independência tem que ser preparada. A saída do colonizador tem que ser preparada. Os portugueses simplesmente viraram as costas e foram embora. Então, assim, do ponto de vista econômico, eles caíram terrivelmente, até porque a tecnologia vinha da Europa. Eles não produzem tecnologia. Então, do ponto de vista econômico, político, a coisa ficou complicada. Eles passam a lutar entre eles. Do ponto de vista econômico, ficou péssimo. Né? E a última que a gente pensa é a cultural. Por que a cultural? Olha que coisa interessante. Eu tenho uma identidade, tá? Vamos definir identidade. Identidade é um estar sendo. Portanto, não existe identidade fixa, né? Nem identidade nacional, nem identidade individual fixa. Não existe, né? Porque nós somos dinâmicos, toda a estrutura à nossa volta é dinâmica. A gente está sempre em contato com outras culturas, não existe cultura pura mais. Então, vocês vejam assim, ó, eles têm a cultura deles, a cultura africana, vêm os portugueses e impõem a cultura portuguesa. Não consegue matar, evidentemente. Eles deram um jeito de continuar mantendo a cultura deles. Mas aí eles já não são mais aqueles africanos, a identidade deles já mudou, e eles não chegam a ser os portugueses. E quando os portugueses vão embora, eles querem fazer um trabalho de retradicionalização. Não consegue. Não consegue. Eles não podem voltar a ser aquilo que eles eram quando os portugueses chegaram. Não existe isso. Portanto, eles também têm uma identidade que é uma identidade híbrida, né? Onde os valores da terra são cultivados e tal, mas a identidade ela é uma identidade híbrida. Entra junto com o catolicismo, entra muito, os muçulmanos entram muito na África, né? Então, a religião do Maomé, ela é muito, às vezes ela ultrapassa o catolicismo, e às vezes, mas ela é muito, muito parelha. Então assim, em termos de cultura também é difícil, mas a luta dos escritores é por essa identidade cultural. Eu estive com um escritor do Togo. Togo é um país minúsculo, talvez vocês nem tenham ouvido falar. É um país minúsculo em que, quando houve a libertação dos escravos no Brasil e que eles foram para a África, eles fundaram o Togo.
E é aí que começa esse país. E esse escritor, o livro dele se chama Escravos, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu vou lembrar, até o fim eu lembro do nome dele. Esse escritor dizia que assim, são 97% de analfabetos no Togo. E eu perguntei para ele a pergunta que qualquer pessoa faria, né? Mas para quem tu escreves, né? Não é uma pergunta que a gente faz, para quem escreve, então? Se no teu país as pessoas são analfabetas, para quem é que tu escreve? E a resposta foi uma das respostas mais lindas que eu ouvi na minha vida. Eu perguntei para vários escritores angolanos, moçambicanos e tal, e eles escrevem para fora, para o mundo conhecer a África, né? Mas esse escritor do Togo me disse: eu escrevo para o futuro do Togo. Então, assim, cada livro dele é efetivamente um patrimônio a ser guardado para as próximas gerações. Achei belíssimo isso. E é isso, Rafael. Muito obrigado, professora Jane Tutiquian. Realmente, como disseram todos os alunos, foi uma grande aula magna. É uma pena que o tempo termina, não é? Mas queríamos agradecer muitíssimo isso e dizer realmente que estamos tentando construir o futuro, né? Já que o presente é tão difícil, que nós, com estas aulas magnas do Studium Generalis e essa participação de todos os nossos brilhantes e profundos pesquisadores da nossa universidade, da Pontifícia Universidade Católica, possamos mostrar a beleza que são as ciências humanas, né? Porque Exato. realmente, se nós não valorizarmos esta não é ternura, né? Mas é uma belezura, que é conhecer o outro, né? Que é abrir os nossos horizontes para nesse caso, foi um continente inteiro. Olha, muito, muito obrigada. Eu mesma aprendi muito e fiquei encantada. E lhe pediria, professora, estamos pedindo a todos os que aqui passam, né, que nos mandasse por e-mail algumas sugestões de leituras, porque a gente fica querendo ler. Agora, eu não consegui anotar totalmente a colega Nequete, parece que não é? Então, se puder nos mandar algumas sugestões de leituras, vamos também nós conhecer mais esta literatura africana belíssima. Então, muito obrigado. E infelizmente, o tempo é pequeno, mas se puder nos mandar mais ideias de leituras, né? E nós vamos lhe mandar também as outras perguntas que os alunos fizeram. Pode mandar que eu respondo. E, então, assim, de novo, quero agradecer muito, quero parabenizar a todos vocês. Eu não assumi a vice-reitoria nessa segunda, que seria o segundo mandato, mas eu quero dizer que, assim, que desde o início, uma das faculdades que mais me orgulharam e me orgulham, quando eu era vice-reitora, sem sombra de dúvida, a nossa faculdade de Direito. Então, e acho que esse projeto vem aumentar isso, vem mostrar para a gente o que faz uma faculdade de Direito. Então, meus parabéns à professora Cláudia, meus parabéns à Camila, ao Guilherme, ao Marcelo, ao CDA, à Faculdade de Direito, e a nossa luta continua, né? E que a nossa luta seja com aquilo que nós sabemos fazer, e a nossa luta é com a palavra, né? E que essa palavra, dentro do possível, possa ser ternurenta e trazer a belezura que há em cada um de nós das humanidades. Muito obrigada, um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
A Camila Obrigada. vai dar o agradecimento em nome dos alunos. Por favor, Camila. Muito obrigada, professora, em nome dos discentes, por essa manhã brilhante de muito aprendizado. Como a professora Cláudia comentou, nós vamos enviar por e-mail as perguntas que, lamentavelmente, por questão do tempo, não foi possível fazer, mas tenho certeza, e isso se consegue receber pelos múltiplas felicitações e agradecimentos que estão no chat, que foi realmente muito proveitosa. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima, gente. Um beijo.